Olá, eu sou o professor Claudinei e vamos fazer a correção do plano de estudo doutorado do primeiro ano de Química, volume 3, semana 3. Questão 1. O leite materno é um alimento rico em substâncias orgânicas, tais como proteínas, gorduras, açúcares e em substâncias minerais como fosfato de cálcio. Esses compostos orgânicos têm como característica principal as ligações covalentes na formação de suas moléculas, enquanto o mineral apresenta também a ligação iônica. Assinale a alternativa que apresenta corretamente o conceito de ligação covalente. Letra A. A ligação ocorre somente em compostos orgânicos. Letra B. A ligação covalente se faz por transferência de elétrons entre metal e ametal. Então vamos lá. Não ocorre em compostos orgânicos. Então, o conceito de ligação covalente não ocorre somente em compostos orgânicos. Nós temos ligação covalente em compostos também inorgânicos. A ligação covalente se faz por transferência de elétrons entre metal e ametal. A ligação covalente se faz pelo compartilhamento de elétrons entre ametais. A ligação covalente ocorre através da transferência de elétrons entre ametais. A ligação covalente ela ocorre entre compartilhamento, não transferências. A ligação covalente se faz pelo compartilhamento de elétrons entre metais? Não, é o compartilhamento, mas entre ametais. A ligação covalente se faz através do compartilhamento de elétrons entre ametais e entre ametais e hidrogênio. Perfeitamente. Então, alternativa correta, conceito de ligação covalente, letra E. Questão 2. O dióxido de carbono, CO2, é um gás essencial no globo terrestre. Sem a presença desse gás, o globo seria gelado e vazio. Porém, quando esse gás é inalado em concentração superior a 10%, pode levar o indivíduo à morte por asfixia. Esse gás apresenta em sua molécula um número de elétrons compartilhados igual a. Então, nós temos aqui o carbono, presente lá no grupo 14 da tabela periódica, e que tem 4 elétrons na sua camada de valência. Esse carbono, quando ele se une ao oxigênio, então ele vai fazer um compartilhamento de elétrons, uma ligação covalente, onde o oxigênio vai alcançar o octeto, vai alcançar a estabilidade de um gás nobre, o neônio, com 8 elétrons na camada de valência. O carbono, por sua vez, ainda não alcançou essa estabilidade. Então, eu tenho a ligação com outro carbono, fazendo de novo um compartilhamento com mais 2 elétrons e tendo aí a estabilidade para os oxigênios e também para o carbono. Essa aqui é a fórmula de Lewis, né, da ligação entre carbono e oxigênio, formando aí o dióxido de carbono, CO2. Ora, cada ligação representada aqui por uma haste, né? Cada par de elétrons representado por um traço. Então, eu tenho aqui 4 pares de elétrons compartilhados. Esses 4 pares de elétrons compartilhados, então, se refere a 8 elétrons. Cada par, 2 elétrons, 4 pares de elétrons compartilhados, 8 elétrons. Alternativa correta, letra A. Questão 3. Que tipo de informações as fórmulas molecular e estrutural nos fornecem? Então, fórmula molecular é a representação mais simples que indica apenas quantos átomos de cada elemento químico formam a molécula. Aqui eu coloquei no exemplo CO2, um carbono e 2 oxigênios, mas eu tenho outras, H2O, 2 hidrogênios e 1 oxigênio, a água,
Ácido sulfúrico, H2SO4, 2 hidrogênios, 1 enxofre, 4 oxigênios. Então, a fórmula molecular é a representação mais simples. Tem apenas os átomos e quantas vezes ele aparece na molécula. Fórmula estrutural, também conhecida como fórmula estrutural de Cooper. Ela mostra as ligações entre os elementos, sendo cada par entre dois átomos representado por cada par de elétrons compartilhados representado por um traço. Então, no caso aqui, CO2, eu tenho uma dupla O, a fórmula estrutural. E não mais importante, a questão não pede, mas a fórmula eletrônica, também conhecida como fórmula de Lewis. Esse tipo de fórmula mostra, além dos elementos, carbono e oxigênio, e o número de átomos envolvidos, os elétrons das camadas de valência de cada átomo, inclusive os que não estão participando das ligações, e a formação dos pares eletrônicos, certo? Então, aqui, oxigênio, 6 elétrons na última camada. Então, essa aqui é a fórmula eletrônica, ou fórmula de Lewis, certo? Questão 4. Explique como ocorre a ligação covalente e ligação iônica na interação núcleo-eletrosfera. Vamos lá. Ligação covalente ocorre com elementos ametais, ou seja, elementos que não são metais, com o compartilhamento de pares eletrônicos envolvendo elétrons da camada de valência desses átomos. Então, os átomos ametais, eles têm a tendência de receber elétrons. Eles são classificados como hidrogênio, ametais e semimetais. Então, eles, como têm a tendência de receber elétrons, eles vão se ligar por compartilhamento de elétrons. A ligação iônica ocorre entre íons, cátions e ânions. Íons positivos, cátions, e íons negativos, ânions. E é caracterizado pela força de atração eletrostática entre os íons, ou seja, pela diferença de eletronegatividade. O total de cargas positivas, que são os cátions, é igual ao de negativas, ânions. Logo, as substâncias formadas são eletricamente neutras. O composto iônico, quando ele é formado, ele é eletricamente neutro naquele retículo cristalino. Então, eu tenho aqui uma substância A, que é um metal, cede elétrons, com a substância B, que é o ametal, que recebe elétrons, o ametal ou hidrogênio. Então, essa interação se dá por uma atração eletrostática entre cátions e ânions, formando ali um retículo cristalino que, quando misturado em água, ele sofre a dissociação. São íons associados e, quando misturados em água, sofrem a dissociação iônica. Ok? Então, esse aí foi a correção do plano de estudo tutorado do primeiro ano de Química, volume 3, semana 3. Um molde de abraços. Até mais.